Olá, hoje temos um convite para você, Caminhada Consciência Negra, no dia 20, que é o dia da Consciência Negra, o dia de Zumbi dos Palmares, às 8 da manhã, com concentração na Praça 8 de Abril. Essa caminhada está sendo organizada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, com vários apoios dos órgãos da Justiça, né? Ministério Público, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública. Por que dessa caminhada? A necessidade de se mobilizar uma sociedade em busca da igualdade, é esse o assunto que nós vamos tratar com uma das organizadoras da caminhada, que é a juíza de direito Renata Evaristo Parreira. Muito obrigada, doutora, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Essa é a primeira caminhada nesse dia que vocês estão... Essa é a Como primeira. É que surgiu a ideia assim, dela? Começou a nível nacional, né, as associações de magistrados brasileiras vêm fazendo já é a quarta caminhada, né? E os estados, os tribunais dos estados começaram a aderir a esse movimento, né? E Mato Grosso agora também, através do judiciário, está aderindo a esse movimento, né? Que é uma caminhada justamente para, assim, não só lembrar a questão da desigualdade, né, racial, mas também enfrentar o racismo, né, que continua ainda arraigado, né, na nossa cultura. Para participar da caminhada, precisa... É gratuito? Precisa fazer alguma inscrição? É necessário somente fazer a inscrição no link, é gratuita, aberta a todos, né, indistintamente de cor, credo, né, é aberta a todos, a população em geral, né, justamente para a gente tentar, assim, até uma forma de homenagear os negros que foram tão importantes para a formação do nosso país. Vocês vão se concentrar na Praça 8 de Abril, que é mais conhecida como a Praça do Chopão, né? Para quem nos acompanha. E aí vão fazer qual trajeto? Nós vamos subir a 31 de março, depois pegar a Miguel Sutil, em direção ao Parque Mãe Bonifácia, né? E encerrarmos lá. E justamente o Parque Mãe Bonifácia tem um significado porque ela era uma mulher negra, né? E que ali naquele local eles falam que é onde ela acolhia os escravos que fugiam, né? Tratava, dava, e às vezes ajudava até na fuga também. E vocês também, uma das homenageadas é a Teresa de Benguela? Sim, também. Dentro desse movimento? Sim, também, né? Mais uma mulher que lutou, né, pelo povo negro, né? Bom, vocês reuniram as escolas, né, da magistratura, do Ministério Público, Tribunal do Trabalho, na Defensoria, e também tem a CETASC, Secretaria de Educação, são diversos parceiros, a FAMATO, a AMAN, a Associação também dos Magistrados Mato-Grossenses, está dando total apoio a essa atividade, né? Essa ação afirmativa. Né? Falando né, a senhora falou de questões de desigualdade, né? É um alerta para a desigualdade racial. Quais são hoje, assim, as situações que mais ocorrem em relação justamente ao crime de racismo? Uma das grandes questões que sempre vem acontecendo é a injúria racial, né? As ofensas, as humilhações que às vezes a pessoa negra passa, assim, em situações vexatórias, assim, justamente por causa do preconceito, né? Um dos crimes mais comuns é a injúria racial. Anteriormente, assim, apesar de existir bastante, as penas eram bem brandas, né? Então, assim, acabava porque assim, nunca se chegava ao final de uma instrução processual porque ele prescrevia, né? Agora, com a alteração da legislação, ele está equiparado ao crime de racismo e agora também ele é imprescritível, né? Então, isso significa que a pessoa, ela
ela pode até demorar, mas se ela entrar na justiça, o processo vai ter encaminhamento. Vai e vai tramitar, vai correr e vai ter um julgamento e, dependendo da situação, até mesmo uma condenação. Né? A gente vê muitas divulgações, às vezes, nos jogos de futebol, né, de pessoas, até jogadores famosos, xingando, né, chamando o colega jogador, porque é um colega, apesar de ser adversário, é um colega de profissão, né, para as pessoas se compreenderem, às vezes, que elas não têm noção se é injúria, se é uma ofensa, que tipo de situação é considerada injúria, que tipo de xingamento, como que a pessoa pode identificar, olha, isso aqui é algo que eu posso denunciar. A injúria seria, assim, o caso, assim, de um crime cometido diretamente contra a pessoa, né? Assim, de forma ofensiva mesmo. Esses dias mesmo houve um caso, uma situação de uma criança, né? Num lugar público, num espaço assim público de bastante movimento, que duas crianças brincaram ali, assim, discutiram, e o pai de umas falou assim, quem que é esse preto fedido, né? Assim, um monte de ofensa, assim, que aquilo ali acaba, assim, ela atinge o íntimo da pessoa. Sim. O íntimo fere a honra, a dignidade, ela traz transtornos emocionais, psíquicos, né? É o caso, a ofensa a sua honra subjetiva, que é atingida. No caso. E é injúria, então? É o caso da injúria racial, né? Se ela atinge a honra subjetiva da pessoa, né? Pode haver, por exemplo, situações em que há uma denúncia de injúria racial, ela é atingida dessa forma e relacionada a outras situações, por exemplo, cultural ou religiosa, e isso ser denunciado também, não só como racial? No religioso, a gente vai mais para o campo do racismo, né? Porque, assim, o racismo, ele atinge a uma coletividade, né? Tipo assim, um grupo maioritário atingindo um grupo minoritário, assim, por exemplo, a supremacia branca diante de uma minoria negra. Ele é mais abrangente, ele atinge o coletivo. Né? Então tá aí a diferença, injúria e racismo, né? Para quem está nos acompanhando aí, né? Um exemplo muito comum, que já se falou muito, é o caso da Simone Diniz, né, que foi um caso que era de uma empregada doméstica, né, que ela foi procurar um emprego, ela fez a entrevista, tinham várias candidatas, né, e a pessoa falou que ela contrataria qualquer um, menos uma pessoa de cor negra. Né? E foi um caso assim que repercutiu mundialmente, até na época foi julgado improcedente no Brasil, né? Depois ela recorreu e inclusive o Brasil foi condenado em relação a esse caso, né? Quais são as penas hoje para os casos de injúria e de racismo? Pode chegar a de 2 a 5 anos, né? E nos casos de injúria racial, agora com a mudança da legislação, além da condenação, existem alguns outras medidas a serem tomadas em relação à vítima, né? De assistência à vítima. Porque nesse caso, por exemplo, da criança que a senhora citou, né? Isso daí pode marcar a vida inteira dela, da autoaceitação, da autoimagem, de tudo, né? Repercutir aí, né? Haja terapia para ter que trabalhar tudo isso, né? Uma agressão tão gratuita por conta da cor, da raça. Né? Da raça, né? E é justamente assim que o que se busca através do letramento racial é mudar a cabeça das pessoas em relação a isso, né? Porque assim, o racismo é tão arraigado assim, que às vezes assim, a gente nem percebe
que está tendo uma atitude racista, né? Existe até um movimento para mudar bastante a questão do linguajar, né? De atribuir a cor negra, por exemplo, a algo ruim. Né? É algo, é quase que, às vezes é quase que automático, mas eu acho que a mudança começa por aí, né? Através da educação, da conscientização, né? A pessoa que sofre uma injúria ou racismo, né? Como é que ela faz para denunciar? Qual é o caminho? O caminho é sempre buscar uma delegacia que tenha atendimento sobre crimes raciais, né? Assim, aí você vai procurar a delegacia, os órgãos competentes, fazer as denúncias, né? E buscar que seja feito o trâmite normal, né? De um processo. Se não tiver a delegacia, então é uma delegacia comum mesmo, né? Aí tem que pedir que seja registrado. Aí eles vão direcionar para o local competente, né? Quanto tempo dura um processo assim? Não tem uma estimativa, depende muito assim, porque não tem igual uma vara, uma delegacia aqui em Mato Grosso ainda específica contra crimes raciais, também como não tem dentro do judiciário uma vara específica. Ele tramita no criminal junto com os outros processos, né? Isso acaba ficando mais demorado, a tramitação, né? às vezes pode ser lenta, né? Depende muito do volume de processo que se tem. Depois, se houver uma condenação, ele pode, por exemplo, pleitear entrar com uma ação civil, por exemplo, para danos morais. Pode, aí ele vai pleitear na área civil, né, uma indenização também. Mas isso depois de tramitar ou pode ser ser também simultaneamente, né? A gente está aproveitando, gente, que a doutora Renata está aqui para trazer orientações aí, né? Porque às vezes as pessoas não sabem muito o que fazer e ficam às vezes com certo temor, né? A maioria dos casos acaba nem chegando ao judiciário, né? Porque às vezes o desgaste, o dissabor são grandes e a pessoa acaba não buscando, né? Mas é importante até para mudar a mentalidade das pessoas, para entender que racismo é crime e que ele deve ser punido, né? Por isso se tornou, nessa última alteração, se tornou imprescritível? Foi exatamente por isso, né? Porque antes a injúria mesmo, a pena era de 6 a 1 ano, eram pequenas as penas, né? E agora ela foi igualada, né, ao racismo, que é de 2 a 5 anos, né? Alguma questão que a gente não abordou, que a senhora queira destacar, doutora, em relação a esse tema? Que a senhora considera importante? A estrutura do Poder Judiciário, vocês estão inclusive se estruturando, né? Sim, com a criação de o Judiciário assim, tem adotado políticas, inclusive a da cota, né? Desde 2021 que os concursos já estão para a magistratura, agora são reservados 20% das vagas para negros e pardos, né? É uma ação afirmativa também para tentar equilibrar e diminuir a desigualdade, né? E mesmo assim, ainda é pequeno o número de juízes negros dentro do judiciário mato-grossense, né? Pelas cotas mesmo, nos últimos 2 concursos entraram 9, desses 9, 3 saíram, né? Então são 6 juízes pelas cotas, né? Eu acredito que assim, que as meninas, as moças, né, que estão assistindo a senhora, né, e vendo, né, as suas explicações, ouvindo, podem se inspirar, né? Eu acredito que assim, é possível, né? Eu acho que a senhora pode contar só um pouquinho da sua trajetória, como é que a senhora, né, chegou até, era um sonho ser juíza? Sim, assim, sempre foi assim, eu sempre gostei da área jurídica, né? E eu fiz o concurso para o Tribunal de Justiça, comecei a trabalhar lá. Na época, assim, eu passei no concurso, eu trabalhava no tribunal, passei no concurso para a defensoria, mas assim,
o meu sonho era a magistratura, né? Uhum. Eu continuei estudando mais 5 anos para poder até conseguir alcançar, né? Uhum. Não é fácil, é difícil, a gente tem inúmeros empecilhos no meio do caminho, né? Mas assim, a gente não pode desistir, né? Tanto que eu fiquei ainda 5 anos estudando, né? Entre o primeiro concurso até lá, no começo assim, dá até, falei, nossa, eu devia ter ficado, optado pelo outro, né? Mas assim, era o que eu queria, né? A gente não pode desistir dos sonhos, por mais que difícil que seja, né? E essa é a importância, principalmente, embora na minha época não tivesse as cotas, mas a cota é justamente para diminuir essa desigualdade, né? Principalmente no que se refere às mulheres, né? Que a maioria às vezes é casada, tem filhos, né? A cota é só um empurrão para que ela consiga também, assim, caminhar ao mesmo lado a lado de uma pessoa branca, que a gente sabe assim, que vai entrar, vai estudar e vai ter, assim, por mais que demore, ela vai conseguir. E a mulher, principalmente a negra, tem toda uma carga contrária a isso tudo, né? Certamente a senhora teve que abrir mão de muita coisa, né? Sim. Mas perseguiu o seu sonho e está aí, né? Mostrando que é possível, né? Sim, então... e principalmente assim também quebrando, assim, porque na minha família mesmo, assim, foram eu e meu pai que, assim, de toda uma trajetória, assim, que conseguiram romper esse ciclo, né? De ter uma faculdade, passar num concurso, assim, é mais difícil para os negros, essa progressão. Bom, então para a gente encerrar, eu queria que a senhora reforçasse aí o convite, né? Para a caminhada Consciência Negra. A gente vai colocar na descrição do YouTube o link, né? Para quem quiser se inscrever. Quem esqueceu na hora e decidiu ir, não tem problema se não tiver feito a inscrição, né? Não tem problema, né? Só assim, porque a gente tem um número limitado de camisetas, assim, é importante a inscrição justamente para poder receber as camisetas, né? Por isso a importância, mas assim, independente, nós esperamos que todos participem, né? Um número, assim, para que realmente a gente possa divulgar, assim, e lutar pela igualdade, né? Bom, então a caminhada, dia 22... Dia 20 agora de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, no Dia da Consciência Negra, saída da Praça 8 de Abril, ou Praça do Chopão, às 8 horas da manhã, né? Com muita animação, muita alegria, né? Em busca da inclusão, né? Então, ótimo. Muito obrigada novamente. Eu é que agradeço. Gente, nós conversamos com a doutora Renata Evaristo Parreira, juíza de Direito, uma das organizadoras da Caminhada Consciência Negra. Agora, então, dia 20 de novembro é feriado, né? Então, de repente, é uma atividade que você pode fazer como reforço para esse movimento, como consciência, como família, como atividade física. Se você, né, puder se inscrever, vou deixar o link na descrição do YouTube, porque aí você vai poder ganhar a camiseta, tem um número. Mas se você de última hora resolver, corre lá, participe. Às 8 da manhã, saindo da Praça 8 de Abril, e vai chegar lá no Parque Mãe Bonifácia. Então fica essa dica para você, eu peço que você compartilhe com as pessoas que você conhece, com os seus amigos. Vamos fazer esse movimento, né, em prol da igualdade. Nós somos todos seres humanos, então acho que assim, é um pouquinho que a gente já faz a diferença, né? Então, curta, compartilhe, marque o rdtv.news nas redes sociais. Até a próxima.